Você pode se sentir um pouco inferior na companhia de pessoas que são mais altas do que você, e vice-versa. Mas isso não é nada comparado a algumas das pessoas extraordinárias que entraram nos livros de história por sua estatura realmente única. O livro Guinness dos Recordes Mundiais reconheceu incontáveis indivíduos mais altos do mundo, e os menores também, ao longo dos anos. Mas apenas um homem foi considerado elegível para ambas as categorias em uma única vida: o Sr. Adam Rayner. Pouco se sabe sobre os detalhes da vida pessoal dele, fora de sua extraordinária condição física. Tudo o que sabemos é que ele nasceu na cidade de Graz, na Áustria, em 1899, filho de pais que eram ambos de estatura mediana. Seu pai tinha 1,68 de altura, enquanto sua mãe 1,63. Conforme ele crescia, logo ficou claro que Adam não estava se desenvolvendo no mesmo ritmo que a maioria das crianças. E no que diz respeito à sua altura, ele certamente estava no lado mais baixo. No entanto, seus pais não ligam muito para isso, e continuam amando e apoiando Adam como qualquer mãe e pai. Embora ele fosse tratado como igual por seus colegas enquanto crescia, a vida definitivamente não era um passeio no parque para o pobre Adam. Aos 16 anos, Adam tinha apenas 1,37 de altura, muito abaixo da média para um menino de sua idade. Quando completou 18 anos, ele cresceu apenas mais 1 centímetro. Ele não via sua altura como desvantagem e estava determinado a não permitir que ser pequeno atrapalhasse seus grandes sonhos. Na verdade, quando a Primeira Guerra Mundial estourou em 1914, Adam tentou se alistar no exército, mas disseram que ele era muito baixo e fraco para ser aceito. Ainda assim, ele não desistiu. Um ano depois, Adam decidiu se inscrever novamente, mas foi outro não retumbante, baseado apenas na altura e na força. Quando completou 19 anos, ele tinha uma altura notavelmente curta de 1,43. Sua nova altura significava que ele poderia ser oficialmente classificado como um anão, que é, por definição, qualquer adulto com menos de 1,47 de altura. Mas ele pouco sabia que não apenas cresceria os 5 centímetros extras necessários para ser classificado como uma altura média. Em vez disso, ele acabaria disparando além dos limites da chamada normalidade, indo para outro reino inteiramente: o gigantismo. Quantas vezes você foi a pessoa mais alta ou menor da sala? Deixe o seu like se quando você fala com as pessoas você olha para cima ou para baixo. E deixe um like mesmo assim se você tiver uma altura média. Eu não vou discriminar. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho também, para que você não perca nenhum conteúdo de cair o queixo. Tudo feito? Boa! Vamos voltar ao assunto. Embora ele fosse definitivamente muito mais baixo do que o esperado para um garoto de sua idade, aqueles que recusaram seu pedido de alistamento no exército também notaram outra coisa. As mãos e os pés de Adam eram anormalmente grandes. Quando tentou se alistar pela primeira vez, Adam já estava calçando sapatos tamanho 10 no padrão dos Estados Unidos, que pareciam totalmente desproporcionais ao resto do seu corpo. Apenas 3 anos depois, seus pés já haviam dobrado para o tamanho 20 dos Estados Unidos. Para alguma perspectiva sobre o quão grande isso realmente é, o jogador de basquete Shaquille O'Neal usa um tênis tamanho 22 e tem mais de 2,10 de altura. Quando você considera o fato de que a altura de Adam permaneceu relativamente estática durante esse tempo, parecia que ele estava usando sapatos de palhaço ridículos que eram grandes demais para ele. Para aumentar suas proporções já estranhas, os registros médicos também mostram que o jovem era excepcionalmente magro e tinha dificuldade para ganhar peso. Quando ele fizesse 21 anos, que geralmente é considerado a idade em que as pessoas param de crescer, presumia-se que a pequena estatura de desenho animado de Adam Rayner seria confirmada para o resto da vida, mas foi exatamente aí que tudo mudou. Enquanto caminhava pelos 20 anos, Adam de repente começou a crescer a um ritmo alarmante. Seu surto de crescimento ao longo da próxima década foi diferente de tudo que alguém poderia ter previsto. Ele literalmente disparou como um pé de feijão e quando chegou aos 33 anos, tinha crescido 2,20 metros. Em muitos aspectos, foi isso que Adam esperou por toda a sua vida, mas foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Por volta da mesma época, ele começou a desenvolver uma curvatura severa na coluna, uma doença que se tornou visível por volta de 1925 e 26. E o sobrecarregaria para o resto de sua vida, acabando por se tornar sua ruína. Embora agora ele fosse considerado um homem muito alto, o surto de crescimento de Adam não mostrou sinais de parar tão cedo. Cada médico que o examinou ficou pasmo com a mudança sem precedentes na altura e não conseguia explicar por que isso acontecia. Eventualmente, 2 médicos, chamados A. Mendel e F. Windholz, decidiram tentar desvendar esse mistério. Em 25 de agosto de 1930 e 23 de maio de 1931, a dupla examinou Adam,
Descobriu que ele tinha uma altura oficial de 2,1 metros, devido à curvatura crescente em sua coluna, mas o que fez com que este homem comum se transformasse de um suposto anão em um gigante imponente no espaço de apenas uma década? Sem querer me intrometer em um momento tão importante, mas se você está gostando desse vídeo, eu adoraria saber. Você pode não se considerar um aficionado por histórias, mas existem muitas histórias estranhas e maravilhosas por aí. Na verdade, se você conhece algum capítulo inexplorado da história que você acha que daria um ótimo vídeo, conta aí nos comentários. Agora, onde eu tava mesmo? Mendel e Windholz começaram a suspeitar que Adam pode ter desenvolvido um tipo específico de tumor que causou um caso extremo de acromegalia. Este raro distúrbio hormonal ocorre em aproximadamente 50 a 70 pessoas por cada milhão, e os pesquisadores estimam atualmente que apenas 3 em cada milhão de pessoas o desenvolvem por ano. A acromegalia geralmente é causada quando a glândula pituitária, uma pequena glândula em forma de feijão situada na base do cérebro, começa a produzir muito hormônio de crescimento humano de HGH. Além de ter um efeito imenso no crescimento em altura, a acromegalia também afeta o tamanho das mãos e dos pés, o que explica as proporções bizarras de Adam antes que o resto do seu corpo tivesse a chance de alcançá-lo. Além de sua altura elevada, o rosto de Adam também se tornou alongado devido a uma testa e mandíbula protuberantes. Enquanto isso, seus lábios haviam se tornado mais grossos e seus dentes mais espaçados. Sintomas comuns de acromegalia. Essa imagem, que não é de Adam Rayner, mostra os efeitos chocantes que a acromegalia pode ter no rosto de um homem comum ao longo do tempo. Quando eles terminaram seus estudos em 1931, Mendel e Windholz concluíram que sua hipótese estava realmente correta. O crescimento extraordinário de Rayner foi causado por um tumor que estava forçando o corpo a secretar um excesso de HGH. Hoje em dia, a acromegalia é muito mais fácil de controlar do que quando Adam Rayner estava vivo, mas os sintomas podem se desenvolver lentamente, o que significa que o distúrbio pode passar despercebido por algum tempo. Pelo mesmo motivo, os médicos acreditam que a acromegalia pode ser subdiagnosticada na população em geral. Não existe uma definição precisa do que qualifica uma pessoa como um gigante, mas normalmente é aplicada a pessoas com alturas que estão vários desvios padrão acima da média. Considerando que Adam Rayner quase atingiu a marca de 2,43 antes de sua morte, é seguro dizer que ele se encaixa. Mas ele não é o único gigante da história. A primeira pessoa de quem há fortes evidências de ter atingido uma altura de 2,5 metros é Anton, de Franken Point, cujo esqueleto foi exibido pela primeira vez em um museu em 1596. O pobre cara foi até apelidado de Long Anton por causa de sua altura. Talvez o gigante mais lembrado seja o Sr. Robert Pershing Wadlow, que se tornou o homem mais alto da história da medicina. Quando ele foi medido pela última vez em 27 de junho de 1940, descobriu-se que estava perto da marca de 2,70 de altura. Como Adam Rayner, o enorme surto de crescimento de Wadlow foi causado por uma glândula pituitária hiperativa. Em 1975, o Guinness World Records finalmente reconheceu a mulher viva mais alta do mundo. A americana Sandy Allen tinha uns notáveis 2,30 de altura e já tinha 2,20 quando completou 16 anos. Seu recorde foi quebrado em 2010 pela mulher chinesa Yao Defen, que tinha espantosos 2,37 de altura antes de sua morte em 2012. Hoje em dia, os chamados gigantes como esses homens e mulheres podem fazer cirurgias bem-sucedidas para tentar interromper a produção do hormônio do crescimento, mas não era tão fácil. A operação para remover o tumor agressor é muito arriscada e tem uma pequena chance de sucesso porque já vinha crescendo dentro de Adam por mais de 10 anos. Apesar das possíveis repercussões, os médicos decidiram prosseguir com a operação de qualquer maneira. Em 2 de dezembro de 1930, Adam Rayner foi operado pelo professor Hirsch. O tumor foi removido, mas os problemas de Adam ainda estavam longe de terminar. Vários meses após a cirurgia, ele voltou para um check-up com os médicos. Eles ficaram satisfeitos em ver que sua altura permaneceu a mesma desde quando ele foi medido antes da operação, com uma altura de 2,10. Mas sua curvatura espinhal agora estava ainda pior do que antes. A coluna de Adam tinha se curvado cada vez mais para o lado durante o seu surto de crescimento e agora estava causando alguns problemas graves. Isso indicava que, embora estivesse ocorrendo em um ritmo muito mais lento, Adam estava, de fato, ainda crescendo. Com o passar dos anos, os problemas de saúde de Adam só pioraram. No final da década de 1920, quando ele aproximava dos 30 anos, sua visão começou a deteriorar. Embora ele ainda pudesse ler, ele ficou quase cego do olho direito. Um tumor na glândula pituitária, que é a causa de 98% de todos os casos de acromegalia, podem comprimir os nervos ópticos do olho, o que provavelmente é a causa da perda de visão de Rayner. Como se isso não fosse ruim o suficiente, ao mesmo tempo, sua audição piorou e ele ficou surdo do ouvido direito. Ele não apenas era considerado um gigante onde quer que fosse, mas também não conseguia ver com o lado direito e só ouvia com o lado esquerdo. É seguro dizer que as coisas não estavam parecendo muito bonitas. Tendo um apetite normal até aquele ponto, Adam
Adam também começou a ter dificuldades em comer e conseguir manter a comida no estômago. Durante os últimos anos de sua vida, a curva de sua coluna tomou conta de seu corpo de tal forma que ele não conseguia mais andar por longos períodos. No final, ele acabaria totalmente acamado e incapaz de cuidar de si mesmo adequadamente. Por fim, Adam foi internado em um lar para idosos, onde poderia receber o apoio que precisava para realizar as tarefas diárias. Embora agora tivesse os benefícios da vida assistida, ele morreu no dia 4 de março de 1950, em Viena, Áustria, com apenas 51 anos de idade. Quando ele foi medido pela última vez antes de sua morte, Adam Rainer mediu espantosos 2,37 de altura, embora alguns jornais afirmam que ele tinha na verdade 2,40, provavelmente devido à curva de sua coluna. Este feito incrível o torna a única pessoa na história a ser considerada tanto um anão quanto um gigante no espaço de apenas uma vida. Adam Rainer pode ter sido o menor gigante do mundo, mas a sua incrível história só mostra como ele é um testemunho para as maravilhas do corpo humano. E você, o que acha dessa vida de montanha-russa de Adam Rainer, que acabou em tragédia? Se você ficou impressionado com sua transformação e quiser ouvir sobre o homem mais alto que já existiu na Terra, um certo Robert Pershing Wadlow, então você definitivamente deveria dar uma olhada nesse vídeo a seguir. Como sempre, obrigado por assistir, pessoal.